O que é que um corvo, uma casa, um girassol e um exército têm em comum? Coisas pintadas por Van Gogh, talvez? Não exatamente. O que todos eles têm em comum é a unidade. Para que a gente possa conceber um exército, tem que perceber essa unidade entre todos os que estão ali. Sem unidade, um exército é só várias pessoas com arma. Para a gente imaginar um corvo, temos que imaginar exatamente um corvo, uma unidade daquela espécie para poder conceber aquele animal. Então, a unidade é algo essencial para que qualquer coisa exista ou tenha sua presença no universo. E com base nessas ideias, nós vamos falar um pouco da unidade, da beleza e da inteligência. Essa é mais ou menos a argumentação inicial de Plotino em um de seus livros, que são as Enéadas. E ele vai explicando um pouco essa ideia da unidade, e ele começa mais ou menos assim. Plotino nasceu em 204 d.C. e ele é um dos iniciadores do movimento que é conhecido hoje como neoplatonismo. Então Plotino vai explicando nesse livro que tudo no universo tem unidade, todas as coisas, até mesmo a saúde e a beleza, teriam por trás a ideia da unidade. Porque o que é a saúde, senão quando o nosso corpo, todo ele, funciona de uma forma ordenada como uma única coisa. E a doença o contrário, quando a gente vai perdendo a unidade. E o que é a beleza, senão uma harmonia? E o que é a harmonia, senão uma forma de unidade? Então ele vai mostrando como todas as coisas têm unidade por trás. E é interessante porque quando a gente começa a refletir, percebemos que nós buscamos a unidade em tudo que fazemos. Quando vamos fazer, por exemplo, uma receita, pegamos vários ingredientes, mas qual é o objetivo final? Unir tudo isso numa síntese harmonizada, numa única receita, numa única coisa, num bolo, num prato, que seja, mas que todos aqueles ingredientes se fundam e tenham uma unidade final harmonizada. Até mesmo quando nós vamos nos vestir. Muitos dizem, eu pego qualquer coisa que está em cima do armário, é a primeira coisa que tem. Mas será que sutilmente, lá no fundo, a gente não busca alinhar as coisas? Porque não vemos por aí todo dia pessoas de paletó e pantufa nas ruas. Mas também paletó e pantufa não combina. Bom, não combinar é justamente não harmonizar. Ou seja, estamos sempre buscando harmonia em todas as coisas. Continuando com essa argumentação, Plotino vai mostrando então que, já que tudo tem unidade, algumas coisas têm mais unidade que outras. Ele vai dizer que os seres que possuem uma unidade inerente, como por exemplo o girassol, têm mais vida do que aqueles que têm uma unidade que é dada pelo exterior, por exemplo um exército, cuja unidade do exército é mais volúvel, é mais fácil de se perder. E o girassol não, ele tem uma unidade por si mesmo. Ele diz então que quanto mais unidade uma coisa tem, mais vida esse algo tem. E vida não só no sentido biológico, mas em todas as potências que a vida tem. Temos potencialidade de vida não só no campo biológico, mas também no campo das energias. As nossas dimensões afetivas são uma outra forma de vida, os pensamentos e até as dimensões mais sutis, como as virtudes humanas e valores. Tudo isso são potências como a vida se expressa. Então, quanto mais unidade algo tem, mais potência de vida algo tem. E assim Plotino vai mostrando como há graus de unidade. E a partir dessa ideia, ele concebe então um início de tudo, um princípio perfeito que é a pura unidade, plena unidade. Logicamente, esse princípio é não físico, metafísico, muito difícil de se perceber, porque se a gente for tentar conceber uma unidade pura, teria que estar presente em tudo, porque se tivesse uma parte que ela está aqui, essa unidade aqui, ela não está presente, então ela não é o máximo de unidade que poderia. Então começamos a mexer numa ideia de infinito, e aí o infinito é difícil para a nossa mente conceber. Então essa é a unidade pura e perfeita e imaculada. Plotino vai chamar de uno e diz para a gente que é algo inefável, imponderável. Nós não podemos conceber essa ideia com a mente, porque a mente trabalha com coisas finitas. Quando a gente pede um conceito de algo, a gente pede uma definição, e a definição é dar uma finitude àquilo. Então quando começa a entrar no infinito, a nossa mente não capta. Talvez o ser humano tenha outras possibilidades interiores que podem espreitar o infinito, mas a mente não é uma delas. Então por isso que ele diz que é inefável ou imponderável. Então ele coloca esse princípio primeiro, que ele vai chamar de uno, que é a unidade perfeita e plena, absoluta, um mistério completo, até a coisa com menor unidade possível, porque sem unidade não existe. Então, mais deficiente em unidade. E assim vai explicar um pouco do universo. Ele diz que todo o universo surge a partir desse princípio, que é a unidade perfeita, que ele chama do uno. Então, a partir desse uno, todo o universo surge ou emana. E depois de um período de manifestação do universo, tudo volta para esse ponto inicial. Essa ideia de que tudo surge de um ponto, de que volta para um ponto, é bem recorrente em várias tradições, em várias religiões, em várias filosofias.
E até mesmo a nossa própria ciência já flerta um pouco com essa ideia há algum tempo. Algum tempo atrás, quando já se falava do Big Bang e tinha a ideia de que o Big Bang era uma explosão, agora os cientistas chegaram à conclusão de que não foi uma explosão, foi uma expansão. Já se falava então de um ponto a partir do qual surge tudo isso que a gente observa. E os últimos estudos em astronomia têm percebido que o universo ainda está em expansão, mas que pelas próprias leis que nós percebemos na natureza, um dia essa expansão acabará e o universo entrará num retrocesso expansivo, ou seja, vai se comprimindo e vai voltar ao ponto que era. Essa própria palavra, universo, reforça exatamente essa ideia. O universo do latim universum, ou tudo verte para um só ponto, tudo vai em uma só direção. É muito interessante também quando observamos o círculo. Quando olhamos um círculo, ele parece não ter começo nem fim. Onde está a sua origem? Exatamente no centro. Então é como se todos os pontos do círculo tivessem voltados para esse centro. O centro é a referência desses pontos que cria o círculo. E se diz que da mesma maneira, assim deveria ser no ser humano. Todas as suas ações, tudo que ele faz, deveria estar observando esse centro, aquilo que ele realmente é, essa sua verdadeira natureza humana, que seria a referência para todas as nossas ações, pensamentos e palavras e tudo que nos toca nesse mundo. E para associar esse conceito, vamos trazer uma imagem, que vamos tirar de um fragmento de filosofia oriental, que diz mais ou menos assim. Vamos imaginar que todos nós, todos os seres, são como pérolas no universo. São pérolas brilhantes, puras, belíssimas. E que essa pérola é feita com esse princípio da vida. E que esse princípio da vida não só está presente em cada uma dessas pérolas, mas que também essa vida flui por todas elas e as une num grande e único colar no universo. Essa é a ideia do Sutratma, da filosofia indiana. E acho muito interessante porque quando concebemos esse grande colar, do qual participam todos os seres, automaticamente vem a nós uma ideia de algo que é belo. Ou seja, quando a gente fala da unidade, a gente vai falar de beleza. É automático, porque a beleza ela vai expressar a unidade. Então é interessante porque esse fio ele não só une as pérolas, mas dá todas elas um sentido. E esse sentido é algo necessário para que a gente possa ter beleza. Buscamos sentido em todas as coisas, e a beleza é justamente essa experiência em que a gente pode contemplar a unidade. A beleza é como se fosse uma tradução aqui nesse nosso mundo dessa unidade, que é algo não tangível, mas que nos aproxima dela. Sri Ram, que é um filósofo indiano, diz que a beleza é a forma mais tangível com a qual o ser humano pode se relacionar com o divino. A forma mais próxima de perceber o divino é a beleza. E Jinarajadasa, outro filósofo também oriental, dizia que a beleza é uma mensagem da natureza. A maneira com a qual a natureza transmite esse mistério que ela tem, que é essa unidade, ela o faz através da beleza, comunica pela beleza. Assim, a beleza tem um papel de nos transportar para essa dimensão um pouco mais elevada, dentro de nós mesmos, com um pouco mais de unidade. Geralmente, quando temos uma contemplação do belo, sentimos um estado de certa serenidade, de certa plenitude. Aquelas confusões da mente param, pelo menos por aquele momento. E é mais ou menos isso o papel da beleza. Trouxe aqui uma imagem para a gente continuar com essa reflexão da beleza, que é esse cenário tão belo, que é uma paisagem natural. Então, temos montanhas, temos um lago, temos floresta. É interessante perceber que a beleza envolve, então, uma ordem, a gente percebe que as coisas estão dispostas ordenadamente na natureza, mas também um sentido. Não basta ter uma ordem somente do ponto de vista formal. Com certeza já fomos em locais que estão, do ponto de vista físico, muito bem ordenados, mas que sentimos que é um local frio, que parece que as coisas não se conectam, uma coisa um pouco sem sentido, não tem aquela calidez que a beleza nos transmite. Essa dimensão que a beleza nos transporta, ela nos traz um pouco de luz e também um pouco de calor e calidez. Então nem sempre a mera ordenação é beleza, é preciso mais que isso, é preciso ter esse sentido por trás. E esse sentido há que ser percebido, porque cada ser no universo tem a sua própria natureza que já foi ditada. Então, quando um agricultor lida com uma semente, ele não diz para ela o que vai ser, mas ele percebe aquilo que já tem nela. Assim, a beleza não pode ser artificializada, não pode vir de fora alguém dizer como uma norma. Há que saber perceber isso e depois ordenar para expressar essa beleza que existe dentro de cada coisa e dentro de nós mesmos. Essa máxima unidade, essa perfeição, é para nós um mistério. Como nós falamos, não dá para conceber. Mas de alguma maneira isso nos atrai. A beleza tem esse poder de nos arrebatar. Parece que nos atrai, queremos ir em direção a isso. Essa mesma imagem que colocamos aqui da natureza, imagino que a muitos atrai. Queremos ir em direção a esse local, queremos conhecê-lo, queremos desfrutar dessa beleza. Então esse mistério que a beleza contém parece que nos chama.
A vida tem esse mistério, parece que o ser humano está sempre em busca da unidade, em tudo que ele faz. E aí, só para a gente fechar essa ideia, trouxe aqui uma imagem muito conhecida por todos nós, que é o pôr do sol. Esse momento em que o dia e a noite, que parecem irreconciliáveis, se fundem. Então todas as coisas ali estão permeadas de sentido. Esse momento parece que mostra que tudo participa de uma mesma e única ideia. Então a gente percebe aquela unidade, aquelas cores tão singulares que a gente vê no pôr do sol, o crepúsculo, que é tão belo e que nos arrebata e nos traz para esse momento, em que não queremos nada, simplesmente contemplar. E é claro que a beleza, então, já que falamos que é uma forma tangível dessa unidade, ou tangível do divino, há que ter formas. E vamos falar um pouquinho da harmonia das formas. Quando falamos em harmonia das formas, vamos falar em um padrão, em uma proporção. Muitos filósofos, pensadores, matemáticos observaram que a natureza, quando se expressa, sempre o faz de maneira bela, sempre o faz de maneira harmoniosa, e tentaram entender como que isso acontece. Será que existe um princípio por trás disso? E descobriram, então, uma proporção, uma razão com a qual as formas da natureza se expressam. Um dos que descobriram isso foi Pitágoras, talvez conhecido por nós pelo seu Teorema de Pitágoras, que trouxe também muitos desenvolvimentos no campo da música e da harmonia. Então Pitágoras descobriu que a natureza, quando vai se expressar, sempre o faz de tal maneira que quando a gente observa, dá uma sensação de harmonia em todas as direções. E ele descobriu a proporção áurea. É um número, isso pode ser da forma matemática, é um número, mas significa que tudo na natureza se expressa de tal modo que vai surgindo uma proporção entre as coisas que quando nós olhamos, dá essa sensação de harmonia em todas as direções. É como se fosse um fundamento com o qual a natureza, esse artista divino, por assim dizer, vai desenhando as formas. Então essa proporção áurea está por trás de como se expressam as plantas, de como se expressam os animais, da estrutura do nosso corpo, de como se expressam as galáxias, até mesmo a formação de uma onda no mar. Tudo isso tem por trás o número de ouro. Quem já ouviu falar dos fractais, que também tem essa ideia da harmonia da natureza, essa proporção áurea também está por trás, como se fosse o fundamento, ali, a pedra inicial de onde surgem todas essas formas. Até mesmo a proporção dos ângulos com os quais as pétalas de uma flor abrem tem relação com essa proporção áurea e esse número de ouro. Se a gente for nos papiros egípcios e olhá-los com calma, vai descobrir que aqueles artesãos conheciam essa razão áurea, porque todas as formas das pinturas e esculturas egípcias têm essa proporção. É a proporção da natureza. E é lógico, vários artistas perceberam isso e colocaram isso em suas obras, como por exemplo, na Catedral de Notre Dame, em várias obras renascentistas, no Partenon de Atenas. E a famosa Mona Lisa, que é a representação humana, ela tem todas essas proporções que estão no nosso corpo, ou seja, a gente observa aquilo e nos dá uma sensação de que realmente reflete a realidade. E Da Vinci, talvez com essa sua percepção profunda da vida, conseguiu trazer naquele olhar, naquela pintura, um pouco desse mistério, que não só tem as formas, mas como a gente comentou, tem esse sentido por trás. É importante perceber que, sim, existe uma maneira com a qual a beleza se expressa, mas ela se expressa a partir desse sentido, dessa verdade, essa essência por trás. Ou seja, se formos só formais, não vai ter beleza. Então o artista não é esse que simplesmente decorou as formas e as reproduz, mas ele consegue captar um pouco dessa profundidade que tem na vida e traduzir nessas formas. E é lógico que para isso, esse artista tem que ter em algum grau, dentro dele mesmo, essa beleza, para que ele consiga perceber, já que o universo tem essa ressonância, a gente olha o pôr do sol e vibra dentro da gente porque a gente tem aquela mesma unidade dentro. Então, aquela nota, por assim dizer, que toca no sol, toca dentro da gente. Então a gente percebe. E da mesma maneira, para que nós possamos perceber um pouco mais profundamente a vida, há que desenvolver dentro de nós esse refinamento, essa sensibilidade para o belo, que vai nos permitir ter esses graus de percepção da beleza em todas as coisas. Um artista é alguém que logra isso e consegue traduzir numa forma específica, numa pintura, numa escultura, numa música. E há também esses que percebem realidades profundas e traduzem também em formas matemáticas, como foi Einstein, por exemplo. E como podemos ter essa percepção? O que tem dentro do ser humano que o torna capaz de fazer isso? Nós falamos da unidade e como que a beleza é uma expressão da unidade, uma expressão tangível dessa unidade. Parece que nos aproxima desse mistério. E falamos então das formas, ou seja, as formas que são capazes de nos levar a esse mistério, mas que o artista percebe o mistério e traduz em formas. Então como que percebe? Né? O que liga a unidade às formas? Quem faz esse elo?
Quem faz esse elo é a inteligência, uma capacidade que o ser humano tem, que não é inteligência como uma inteligência como capacidade de raciocínio ou capacidade de memorização de coisas. Muitas vezes se associa inteligência com uma grande capacidade de decorar coisas ou de misturar ensinamentos que nós tivemos, de relacioná-los uns com os outros. Essa verdadeira inteligência, ou inteligência mais profunda, se preferir assim, é muito mais que isso. Seria a capacidade de perceber um pouco da essência das coisas ao relacionar com uma parte das coisas. Então, como assim? Para fazer uma imagem, que acho que facilita a compreensão, se nós pegarmos essa inteligência mais analítica, que pode relacionar as coisas e tudo mais, então ela nos permite ir vivendo a vida, conhecendo pouco a pouco as várias partes que a vida tem e relacionando uma parte com a outra. Então, quando a gente tem um quebra-cabeça, ele tem várias partes, a gente olha peça por peça, e essa inteligência mais analítica nos permite relacionar uma peça com a outra. Mas essa inteligência mais profunda seria a capacidade de, ao observar uma peça, nós conseguirmos conceber a imagem final completa, como se fosse olhar lá na capa do quebra-cabeça e ver como é que vai ser tudo. Então eu consigo extrair dali a essência daquilo e ver tudo. Então a inteligência mesmo seria essa capacidade que o ser humano tem de vislumbrar isso que está além, ou escondido, ou oculto. Ou seja, essa verdade da vida que está expressada em parte através das formas. E isso precisa ser desenvolvido no ser humano. Quem fala um pouco para a gente disso, trouxe aqui algumas frases do próprio Einstein, que ele fala que quando ele pensa muito, ou seja, quando ele enche a mente dele de pensamentos, ele não vê nada, ou seja, não capta essas realidades da natureza. Mas quando ele entra num profundo silêncio, parece que esse mistério se revela para ele. Então é essa frase dele. Penso, penso e nada vejo. Quando paro de pensar, eis que a verdade se me revela. A percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará a vida sem ver nada. E a outra diz: a mais bela coisa que podemos vivenciar é o mistério. Ele é a fonte de qualquer arte verdadeira e qualquer ciência. Aquele que desconhece esta emoção, aquele que não para pensar e não se fascina, está como morto. Seus olhos estão fechados. Então conta-se que Michelangelo, depois de relutar muito em fazer a Capela Sistina, ele sumiu. O Papa, que tinha feito o pedido para pintar a Capela Sistina, ficou preocupado, achou que o Michelangelo tinha desistido, deu bolo, fugiu. E na verdade ele foi tentar ter um vislumbre, tentar ter uma percepção profunda para que ele pudesse pintar. Ou seja, a arte não vai sair do que eu acho, das minhas opiniões ou da minha cabeça. Eu tenho que perceber mais profundamente a vida e traduzir o que eu vi. Então, ele foi para um local em que ele fazia uma concentração, uma meditação, reflexões, até que um dia ele teve uma percepção profunda e falou, bom, isso aqui vale a pena pintar. E aí ele voltou e foi fazer a Capela Sistina, que é tão conhecida, uma obra já de mais de 400 anos. Esse mesmo artista, Michelangelo, tem várias frases que nos ajudam a entender essa ideia da beleza. Quando foi perguntado a respeito de alguma de suas obras, ele teria dito o seguinte: vi o anjo no bloco de mármore e simplesmente fui esculpindo até libertá-lo. Diz que ele teria dito a mesma coisa de Davi, que ele olhou aquele bloco imenso de mármore e ali viu Davi, e simplesmente foi tirando tudo que não era Davi. Essa visão tem a ver com a ideia da inteligência. E é preciso desenvolver em nós essa capacidade de sensibilidade à vida, de sensibilidade à natureza e ao belo, para ter essas percepções. Um artista é alguém que tem isso em algum grau. E quando falamos então da beleza como essa possibilidade de perceber profundamente essa realidade da natureza e traduzi-la em alguma forma que a torna mais perceptível para outros, então o artista nos aproxima da visão que ele teve, tem uma frase de um renascentista que nos ajuda também a entender isso, em que ele diz: o belo é aquilo do qual nada pode ser tirado e ao qual nada pode ser acrescentado sem que se consiga algo pior. Esse é Leon Alberti. Ou seja, está ali a verdade e ela tem que ser traduzida da forma mais perfeita, sem tirar nem pôr. Ou seja, sem excessos. Michelangelo dizia que a beleza é a purgação do supérfluo. Então, quando tiramos tudo aquilo que não é, surge, eis que se revela aquilo que é. E é preciso, então, ter visto primeiro, para depois revelar. E mesmo o artista, tendo sido capaz de perceber e traduzir em uma forma, sabe que talvez nunca vai ser essa forma como é a realidade profunda. Michelangelo diz que o verdadeiro trabalho de arte é apenas uma sombra da perfeição divina. E essa beleza nos arrebata não só, como falamos, pela forma que tem, mas porque traz um conteúdo profundo. Essa piedade de Michelangelo, que é tão bela, tão conhecida, ela mostra Maria nesse momento em que Jesus foi morto e ela o tem em suas mãos morto. Então é muito bonito porque o semblante dela revela
que ela está triste porque perdeu o filho, foi morto. Mas ao mesmo tempo, ela tem, parece que a dignidade e a fortaleza de reconhecer que aquilo era necessário e de algum modo, talvez até agradecer por ter tido a oportunidade de participar de algo tão belo da natureza. Então tem a fusão um pouco dessa tristeza humana, mas ao mesmo tempo essa felicidade de participar de algo maior. Então esse momento, essa postura tão digna que um ser humano pode ter, é traduzida no semblante de Pietà. Isso nos comove e nos arrebata, porque também existe essa verdade dentro de nós. Conhecemos Davi das histórias bíblicas como um pequeno garoto, mas vem Michelangelo e o faz como um gigante. Como assim? É muito interessante porque o momento em que ele resolve esculpir Davi, Davi está exatamente na hora em que ele decidiu que ia lutar com Golias. E a gente percebe o rosto dele meio franzino, assim, como quem diz, bom, não vai ser muito fácil. Mas ao mesmo tempo, percebemos que a determinação, ele vai fazer aquilo, nada o vai tirar da sua missão. Ele está convicto, mas sabe que terão consequências e ele vai arcar com elas. Isso é muito interessante, porque nas nossas vidas acontece algo muito semelhante. Quando os problemas aparecem e nós dizemos, nossa, isso é muito difícil, eu não consigo, não vai dar, que coisa gigante, nós ficamos muito pequenos frente aos problemas. Mas quando temos a força interior de ir em frente àquilo que é necessário, de cumprirmos o nosso dever e decidimos dentro de nós que vamos fazer o que é justo e é correto, parece que os problemas diminuem e parece que nós nos agigantamos frente aos problemas. E talvez Michelangelo tenha feito Davi dessa forma, representando esse momento em que ele se agiganta frente a Golias, porque ele decide cumprir o seu dever. E como dissemos, para que seja possível captar esse algo profundo que a vida tem, essa beleza, é preciso desenvolver em nós também esse aspecto belo. Falamos das formas, que são harmoniosas, que têm uma proporção em todas as direções. Do mesmo modo, ao agirmos, teríamos que buscar essa proporção em todas as dimensões que o ser humano toca. Então, não só que os atos sejam formalmente de acordo com padrões, mas que a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de sentir seja proporcional a cada pessoa que nós relacionamos, sabendo acolher a pessoa. Quando nós conversamos com alguém que às vezes não conseguimos entender, que então encontremos uma forma de ser capaz de entendê-la. Ou seja, que possamos ir adaptando as nossas formas para entrar em harmonia com todas as coisas. Tem uma frase do professor Michel, que foi quem trouxe Nova Acrópole para o Brasil, que diz mais ou menos assim: se algum dia puderes viver sem alterar a harmonia de tudo quanto vives, então a filosofia, tua vinda até a filosofia terá dado o seu fruto. Ou seja, essa é a vida de um sábio. Está tão harmonizado com a vida que ele é o próprio reflexo da vida. Então ele contempla, vê essas dimensões mais profundas da vida, porque ele é o próprio mistério, mais ou menos assim, vivo. E que possamos então caminhar em direção a isso. Isso não requer muita coisa, mas simplesmente um trabalho constante. Que possamos ser mais corteses no nosso cotidiano, buscar harmonizar os nossos locais, ter mais acolhida com aqueles que são pelo menos os nossos entes queridos, e ir construindo dentro de nós essa referência da beleza cotidianamente.